Olá, mulheres e homens de gás de todo o Brasil! Voltamos com mais um Energizadas para dar aquele gás no seu negócio. E hoje nós vamos falar de um tema quentíssimo, né, Lu? Sim, Muito quente mesmo. muito. Reforma tributária e os impactos na sua revenda. É hora, não dá mais para adiar, presta atenção, é hora de profissionalizar, de olhar para a contabilidade com um olhar estratégico e ter do Exatamente. seu lado quem de fato vai te guiar, né, para um outro lado sem medo, dormindo em Exatamente. paz, né? Segura a Com- nossa mão e vamos. E para isso, gente, nada melhor do que receber a Heloísa Macedo, né? Aqui no Rio de Obrigada. Janeiro, quando fala em contabilidade, GLP já vem Heloaça, né? Automático, É a né, Elo? contadora do A gás. contadora do gás, olha com um sorriso no rosto, viu? Isso é muito bom. Elo, Diga. antes da gente começar com as perguntas, que hoje realmente esse é um tema urgente, né? Uhum. Parece que as pessoas ainda estão dormindo quando fala de reforma Sim. tributária, essa é a sensação que eu tenho. Mas a gente queria conhecer um pouco mais da tua história. Já são Uhum. décadas aí de experiência, né? Sim. Então a gente já passou aí por muitas mudanças de mercado, né? Então conta um pouquinho da tua história, da Elo e como a Elo chegou, né, nesse posto de contadora do gás. Então, o meu pai é contador, mas hoje já está aposentado. Em 2005, eu fui trabalhar com ele. Foi onde começou a minha história dentro de escritório de contabilidade, trabalhando com vários segmentos. E o GLP me acompanha desde essa época. Então, tem 20 anos que eu já atuo com GLP. A gente conhece muito das particularidades desse setor, tanto na parte tributária quanto na parte legal. E a gente acaba se apaixonando, você Perfeito. sabe, né? Perfeito. E que bom, né? Porque é de família para família. Uhum, Porque quando a gente fala de revenda de GLP, nós estamos falando praticamente de negócios familiares, né? exatamente. Normalmente tem ali uma família e que vai passando de geração em geração, né? E tem Uhum. ali o marido e a esposa dividindo É, atividades, né? geralmente, né, os mais antigos começaram porque trabalharam em uma distribuidora. É Tem da muito onde vem disso. a experiência dele, se aposenta, monta a revenda e depois vai passando Pra para os lá, né? filhos. Menina, eu fiquei tão. Isso no Brasil tem tantos recortes diferentes. Eu fiquei tão encantada. Agora a gente teve em São Luís, no Maranhão, e lá várias das mulheres de gás vinham com seus maridos contar suas histórias e falavam que elas tinham se apaixonado pelo sonho do marido. Que o Uhum. marido, né, tinha um outro trabalho e ficava procurando um negócio que tivesse uma rentabilidade boa para investir e ter, né, a prosperidade daquela família e encontraram no GLP esse caminho. E eu fiquei tão feliz, fiquei tão emocionada. Então, tem Uhum. vários caminhos aí que nos trazem ao GLP, mas a verdade é uma só, né, Lu? Depois que esse mosquitinho do gás pica a gente, Verdade. fica, não fica? Fica para sempre. E eu vou aproveitar até que a gente está falando sobre isso para já engatilhar a primeira pergunta. Uhum. Elo, na tua visão, o que caracteriza uma revenda verdadeiramente profissionalizada? Porque esses negócios passam por vários ciclos de maturidade, né? Exatamente. São vários aspectos. Para a gente considerar uma revenda verdadeiramente profissionalizada, ela precisa ter um sistema para o seu segmento, um sistema que seja completo, todo integrado, que seja, na verdade, integrado venda, compra, logística, financeiro, estoque. E, e, e não ter mais aquele controle manual de forma nenhuma. Mas outro aspecto é a gestão financeira eficiente. O revendedor de GLP, ele precisa aprender o que é uma margem,
precisa saber quanto que custa aquele gás que ele entrega em outros bairros, Perfeito. precisa saber qual é o canal de atendimento que é mais rentável para ele. Então, tudo isso vai ajudar na gestão financeira do negócio. A rota, né, o monitoramento da rota, ele precisa acompanhar os seus motoristas e treiná-los para quê? Para ter mais segurança. Perfeito. E ter também, a economia na manutenção desses veículos, Sim. porque se ele não tiver esse acompanhamento, É. é mais prejuízo financeiro, e a gente sabe que precisa gente que vive nesse meio, sabe como Perfeito, funciona. perfeito. Outro ponto também muito importante é a gestão dos ativos. Sim, Para mim, demais. esse é um ponto muito sensível, que é o controle do estoque. Sim, O botijão cheio, o botijão vazio. A gente sabe que quando o revendedor compra da distribuidora, o XML ele já sobe para a Receita sim, Federal. E quando ele vende, a mesma coisa, já está lá na pastinha dele. E toda operação dentro da revenda tem que ser emitido nota fiscal. E eu acho que, assim, pela experiência que eu tenho, pelo que eu vejo no mercado, é uma das grandes dificuldades deles. é, e são tantas camadas aí dentro do que você falou que tá passando um filme aqui na minha cabeça, né. Primeiro de como é a jornada dessa família empresária, que começa muitas vezes lá no balcão atendendo, Sim. uma equipe, né, às vezes até o próprio Uhum. marido entrega É. o botijão e a mulher fica ali no atendimento, aí de repente tem que formar time, de repente tem que sair Uhum. do caderno para uma planilha. Aí lá Sim. é quando ele aprende a fazer planilha, aí tem a planilha da planilha da planilha para conferir, Uhum. né. E aí de Sim. repente tem um sistema. E aí eu vou entendendo como que eu preciso pensar como empresário, empresária, né, Uhum. empreendedora, que é uma outra forma de pensar de um gestor propriamente dito, Uhum. de um colaborador, né. E aí eu realmente preciso ter esse olhar para a última linha lá da minha DRE, que é a do lucro líquido, Sim. né. Então, assim, porque o que interessa no final das contas é o que fica, né, é a Sim. rentabilidade do meu negócio. E aí muitas vezes eu tô ali preocupado com o preço, né, com como é Uhum. que eu vou fazer para girar o meu produto no mercado, e tenho aqui balde furado. Tô aqui com Exatamente. a válvula de escape na minha depreciação de veículo, no meu custo de Uhum. manutenção, na minha formação de time, nos meus processos que não Uhum. funcionam e tem muito retrabalho, e até Uhum. na minha arquitetura fiscal. Uhum. Porque a gente sabe também que as revendas de gás normalmente não tem só uma, né? Sim. São vários É. CNPJs, então como Uhum. eu vou integrar aí esses CNPJs, né, e montar isso de uma forma inteligente e profissionalizada é muito Uhum. importante. Então você já começou aí falando de coisas que eu considero extremamente importantes nesse segmento Uhum. e lembrando, né, ela falou de gestão de ativo. Um dos ativos mais importantes de uma revenda é o É botijão. o botijão. E o botijão é um investimento que a gente realmente precisa cuidar, porque, você compra um botijão hoje, ele tem aí em média 15 anos, né, de circulação até requalificação, e ele valoriza, né. Uhum. Então realmente a gente precisa olhar para esse É. ativo como um investimento. Outro ponto importante também é a blindagem do negócio. Eles precisam, respeitar as normas da ANP, do Sim, Corpo de Bombeiro, da a legislação municipal que é sim, diversificada, né, sim, cada município trata de uma forma. Isso também faz parte da gestão. sim, E sim. muitos deles não têm muito interesse em aprender, em entender, mas isso pode fechar uma revenda. Pode, e gerar e as multas, né, São não são altíssimas. baixas, né. Então Uhum. realmente a gente tem uma função social, né. O GLP ele é um produto inflamável, então ele Sim. precisa respeitar desde as diretrizes do plano diretor para qual local é Uhum. adequado para minha operação, né, até toda
os distanciamentos, né? Toda a forma como eu vou organizar a minha operação, Hum. respeitando aí esses padrões estabelecidos, né, pelos agentes reguladores. E a segunda pergunta é: a gente já falou de alguma delas nessa primeira, né? Mas que fragilidades de gestão podem aumentar os riscos tributários, né? Então, eu vou citar 3 fragilidades. É o processo de operação, a falta de comunicação e uma equipe mal treinada. Se a empresa, ela não precisa fazer um POP profissional, né, Sim, ela pode, com um resumo simples da operação dela, o passo a passo do que o seu funcionário precisa fazer, vai minimizar a probabilidade de de erros. erros, Um perfeito. funcionário que emite nota fiscal, se ele não tem esse passo a passo, ele vai digitar CFOP errado, outros códigos errados, e isso vai. Qual é a consequência disso? Tributação errada, apuração errada, diferença de estoque, porque cada CFOP indica uma Sim, operação. uma Então, movimentação. se ele começa a errar, isso vai prejudicar a revenda. Perfeito. A falta de comunicação entre as equipes, dentro da própria equipe, a falta de comunicação também, ajuda a causar esse desencontro, o que prejudica a operação da revenda. E o funcionário mal treinado, que é um funcionário que a gente sabe que não vai ter cuidado com o que ele está fazendo, vai trabalhar de forma mecânica, não vai conferir os relatórios, vai entregar relatórios incompletos para a contabilidade e, de novo, isso vai prejudicar numa apuração, numa Perfeito. eventual fiscalização, vai ser autuado. Perfeito. É esse olhar 360, né, bem holístico, de dentro para fora e de fora para dentro, né? Da operação para dentro e de dentro da minha organização estratégica mesmo, né? Escolher certo o Uhum. regime tributário, né? Também. Impacta demais, né? Até em Uhum. como eu vou manejar e gerenciar os meus Uhum. processos, né? Os profissionais que eu tenho ao meu lado, né? De Uhum. contabilidade, né? Às vezes uma operação mais robusta precisa de pontos focais para ajudar, né? Nos despachos do dia a dia. Então, essa arquitetura estratégica inicial eu considero assim um ponto muito Hum. importante. Por isso que eu estou dizendo de É. dentro para fora e de fora para Aham. dentro, né? Porque você É. precisa ter uma linha de condução, um fio Uhum. condutor, né? É. Desses procedimentos operacionais É. padrões, né? Os POPs e de todo esse Uhum. treinamento, A né? questão da tributação já vem de fora, né? Ele Sim, precisa de um bom profissional que vai orientar, orientar. porque ele não tem nem conhecimento, não sabe o que é lucro real, o que é lucro presumido, Perfeito, o que é simples nacional. Aí cabe a gente, né, sentar, fazer um planejamento, porque se perfeito. ele estiver no regime tributário menos favorecido para ele, vai pagar mais imposto desnecessariamente. Perfeito. E, gente, eu já vi gente perdendo apartamento nessa brincadeira, viu? O valor de um É. apartamento, pelo amor de Deus, o valor de um apartamento Uhum. nessa brincadeira. Então, assim, é muito importante fazer essa avaliação, né, de uma forma estratégica e muito bem aconselhada, né, por profissionais que realmente entendem e vão te colocar num lugar seguro, né, Uhum. no melhor cenário possível. E aqui eu preciso também chamar a atenção para a necessidade da blindagem patrimonial da família também, né, que é uma outra Uhum. agenda importante. As revendas acabam vivendo ciclos de dilapidação Uhum. patrimonial, né, em muitos momentos, Sim. né, desses negócios, então é muito importante a gente trabalhar entendendo que o objetivo da nossa vida, né, é construir patrimônio. Uhum. Então, busquem caminhos, né, para conseguir aí uma base sólida que vai superar Uhum. qualquer tempestade, né, É, Lô? exatamente, é proteger o patrimônio, né. Aí Isso, vale uma boa conversa com um advogado especializado no assunto, sim, que vai fazer
todo o trabalho, né, vai montar toda essa estrutura em conjunto com o contador, que é quem vai fazer a contabilidade dessa holding, e vai ter o seu patrimônio protegido. Perfeito. E entrando no tema central aqui na cereja do bolo da nossa conversa, né? Hum. Tá chegando aí uma onda, né? Igual Ah. aquele meme. Não sei o que é que tá vindo, só sei que tá Uhum. chegando aí. Brincadeira, né? Tá chegando a reforma Sim. tributária, os ciclos de Hum. implementação e dentro desse mercado de GLP que faz parte aí do seu dia a dia há mais de 20 Uhum. anos, qual a tua visão do impacto, né? De como isso vai afetar custos, preços, margem, fluxo de caixa? Então, aí primeiro eu preciso fazer algumas observações para depois de responder. Eh, Na reforma tributária, o GLP está como um regime específico, porque ele foge da regra geral. Perfeito. Eh, o PIS e COFINS do GLP é monofásico. O ICMS foi substituição tributária, eu acho que foi em maio de 2023 que ele entrou para monofasia, né? E o que que é a monofasia? O regime monofásico é quando você tem um contribuinte responsável, né, que é lá na ponta da cadeia. Quem é responsável pelo recolhimento do imposto sobre o GLP? É a refinaria, é o importador, é o produtor. E fecha aqui, termina. Os demais da cadeia não são mais responsáveis por esse recolhimento. Outra informação que eu queria compartilhar também é sobre uma mudança que vai ter, isso tudo para eu te responder no Por final. favor, aula. É sobre uma mudança que vai ter em relação à forma de se calcular. Porque hoje o cálculo é feito sobre o preço. A princípio de janeiro de 2027, o cálculo será feito sobre a a unidade de medida do GLP. Vai ter a alíquota fixa, que vai valer para todo o território nacional, isso eu achei muito legal, Legal. né? A alíquota única, que vai ser calculada pelo governo e ele vai ser sobre essa quantidade do GLP, né? Pela medida dele, o quilograma, né? E Sim, não mais pelo preço, o que evita da tributação ficar aumentando muito. perfeito. E outra coisa importante também é assim, em relação ao custo, a formação de preço, eh, a gente sabe que hoje a gente já conhece que tem fatores externos que influenciam, que é uma guerra, uma crise, o frete marítimo, o Vivemos isso, valor do né? dólar, tudo isso já influencia e a gente já conhece. Isso. Só que tem uma questão na reforma que é sobre o imposto seletivo, que é o famoso imposto do pecado, né? Que é aquele sobre produtos que fazem mal à saúde, que prejudicam o meio ambiente. E o combustível fóssil, ele está dentro desse rol. O GLP, ele é um combustível fóssil. Por quê? Porque ele é derivado do petróleo. Só que dentre todos eles, ele é considerado o mais limpo. Perfeito. E eu acredito que o GLP ele não vai entrar para esse rol de combustíveis que serão tributados pelo imposto seletivo. Isso ainda não está definido. A gente está acompanhando, mas pela essencialidade dele e por ele ser um produto o produto mais limpo de todos eles, eu acredito que não entre para esse rol. Aí, no final, eu vou te responder que qual é o impacto da reforma tributária em relação ao preço de venda, ao custo, ao fluxo de caixa? Ainda não sei.
Olha quantas perguntas a gente ainda não tem resposta do governo. A gente não sabe a alíquota de REM, a gente não sabe se o GLP vai, se sobre o GLP vai incidir o imposto do pecado. A gente não sabe de muitas coisas ainda para ter uma, pelo menos para fazer para o nosso cliente uma simulação, porque o que vai determinar serão essas respostas, a forma como o produtor vai calcular Uhum. a refinaria, né, e repassar para a distribuidora, e a distribuidora repassar para o revendedor. De repente fica muito parecido do que é hoje. Muito bem colocado por você, Lu. São muitas incertezas, né? O Uhum. máximo que a gente vem conseguindo fazer são simulações de cenários. Sim. Mas quando você vai para a combinação de cenários possíveis, né? Aí começa a dar um nó na É. cabeça. Mas que informações você, revendedor, revendedora, precisa acompanhar desde agora para já ir se preparando? Por exemplo, no caso de split payment, qual seria o impacto disso no teu caixa, né? Uhum. Então, assim, que informações a gente precisa tá olhando com mais carinho para dentro dessas variáveis e cenários possíveis, Uhum. a gente ir de alguma forma criando luzes, né? Hum. Porque ainda estamos muito no escuro. E eu Muito. acredito que quem corre na frente pode transformar essa turbulência em vantagem competitiva, Uhum. né. Então existem aí também caminhos hoje, né, junto à rede de fornecedores, né, junto a caminhos também de restituição possíveis, né, dentro desses novos Uhum. cenários, a gente pode correr um pouquinho na frente e de alguma forma, se preparar para isso. Faz sentido, Elô? Faz muito sentido. Um ponto importante é o que a gente falou no começo, o empresário se conscientizar que ele já precisa mudar a mentalidade dele, Perfeito. né. Não dá mais para improvisar, Não não dá tem mais mais, ele espaço. precisa fazer isso. A questão das recuperações, elas existem quando ela é feita com uma empresa séria, porque a gente viu muitas notícias aí, a própria Receita noticiando, de empresas simulando recuperações e depois, né, o cliente, o contribuinte era prejudicado por conta disso. Mas quando você, consegue uma empresa séria que trabalhe fazendo memória de cálculo, deixe todo o seu histórico registrado para uma eventual fiscalização, vale muito a pena, porque você vai conseguir fazer caixa. Hoje eu tenho, né, algumas revendas que são do lucro real, que já fizeram Perfeito. recuperação em relação à Lei 192 de 2022, se eu não me engano. Um dos critérios era ser lucro real, e hoje a gente também tem a recuperação sobre insumos, que é para quem é lucro real também, que depois eu posso até passar um contato de uma empresa, assim, que faz para os meus Perfeito. clientes, e eu sei que é uma empresa Séria. séria, que não vai me deixar na mão depois e vai Perfeito, deixar todo um histórico do trabalho que perfeito, foi perfeito. feito. E, esses créditos, gente, como a Elo acabou de dizer, né, toda empresa vive de caixa. Então Uhum. esses créditos geram caixa, Geram né, então caixa. você fica aí alguns meses, Uhum, né, tendo um tendo um fôlego, fôlego que imagina isso no final do ano, 13º, né. né, e tudo que a gente tem Uhum. aí de impostos, né, então é muito importante a gente também planejar isso, né, e por isso que a Como um contabilidade precisa como ser uma estratégica, prevenção, né, né. para o que vem pela frente, que a Perfeito. gente não sabe muito bem. Não é muito do brasileiro isso, É, né, não da é gente trabalhar cultura. ali com provisionamento mês a Uhum. mês, vai no improviso ali, né, no mês É. a mês, e torcendo para que milagres aconteçam todos os dias para as Uhum. contas fecharem. Gente, Sim, não é nem saudável você viver nessa tensão. não é. Empreender não é sobre isso. Você Uhum. pode passar por fases assim,
Mas como eu vou dar o próximo passo, né? Que Uhum, estrutura que eu preciso criar para ter o meu capital de giro, né? Para ter uma tranquilidade uhum. e para realmente ter um negócio com um valuation que me deixe mais confortável, né? Como um ativo mesmo de investimento. E aí eu volto para essa pergunta que para mim é uma pergunta de milhões, literalmente, né? Qual deve ser o papel da contabilidade nessa tomada de decisões tão Uhum. estratégicas, né? Eu diria que é o coração, porque, gente, não é só o dinheiro que vocês estão botando nesse negócio, não é a vida de vocês. São os É. anos, isso eu digo no Brasil todinho, Uhum, eu digo, a gente está falando de gente com 30, 40, 50 anos de negócio. uhum. Quanto é que vale 50 anos da sua vida? É. Mais um motivo para eles, né, daqui para frente que seja, mudar essa mentalidade. Perfeito, A contabilidade hoje, é mais do que nunca, ela acaba sendo um copiloto estratégico do seu cliente. A gente tem que andar em parceria, a gente tem que ter uma relação mais próxima. A gente, recebe os fatos e desses fatos a gente organiza, a gente cria relatórios e apresenta para o empresário, eh, seus números reais de forma clara e objetiva, onde vai ajudá-lo a tomar decisões mais assertivas. perfeito. Daqui para frente tem que ser assim, não existe outra forma mais de se trabalhar. Perfeito. E, não dá mais para misturar muito as contas pessoais com as contas da empresa, Não dá né. mais. Não dá mais para não estar lá, virou o mês, vamos ver aqui a nossa DRE, né, Uhum. vamos olhar aqui para o nosso resultado operacional, para a DFC, para o Uhum. fluxo de caixa, né. Vamos realmente ter aqui não só gestão, mas governança, né, e Uhum. conseguir avançar nesse sentido. E a pergunta aqui para a gente coroar a nossa conversa, né? Se a gente está falando de crescer com segurança, eficiência e conformidade, que está aí muito na tua fala o tempo todo, nessa Uhum. preocupação com as questões legais, né, Sim, regulatórias, com os processos, com as pessoas sim. também, né? Então, como preparar de fato essa empresa, né? Desde a mentalidade desse empreendedor, dessa É. empreendedora, até mesmo a efetivação dos processos, né? Uhum. Que dica você dá? O primeiro passo é esse, não tem como fugir, é mudar a mentalidade, que hoje os tempos mudaram, não tem como voltar atrás. Se profissionalizar ou, se não quer fazer, ter uma equipe que faça, né, que estude, que acompanhe a contabilidade, que se oriente com a contabilidade também, porque a gente precisa disso, a gente precisa desse interesse e em conjunto a gente vai conseguir ajudar nosso cliente. Vai, vai sim. E quanto mais revendas, né, saudáveis nós temos, mais potência a gente tem no last mile do GLP, que Uhum. é esse combustível tão importante para erradicar a pobreza energética no nosso país, né? Sim. Eu gostei muito quando você falou, ele é um combustível fóssil, mas ele é o mais limpinho, né? Uhum. Por que, gente, que isso é verdade? Não é só porque é um dos últimos produtos, subprodutos do petróleo, não. É porque hoje o GLP ele combate o uso da lenha e do carvão, né? Então a gente está falando aí de um nível de poluentes, né? Muito maior. E não só de emissão de gás carbônico, Uhum. mas de inalação de fumaça, de queimaduras, de mutilação e de tempo dessas mulheres cozinhando. A gente está falando de 2 horas e meia, 5 horas por dia das mulheres que Uhum. cozinham com essas fontes de energia. Então, nós temos uma potência gigantesca de transformação social nas comunidades hoje, mas isso só vai ser verdade se esses negócios se mantiverem de pé. Para se Uhum. manter de pé, para ter sustentabilidade,
né, financeira, que também é importante, precisa de uma gestão contábil estratégica. Sim. Então, Elô, muito obrigada, Por né? Foi uma nada. alegria imensa ter você aqui hoje. Hum, Ela não eu tá linda, gente? ah, Preparadíssima, super hum, energizada para vocês, né? Eu quero muito te agradecer, não só, Elô, uhum. por essa conversa, mas por todo o apoio. Você tá lá no nosso time de embaixadoras, É, tô muito abrilhantando, né? feliz. Aquecendo os Uhum. corações. E hoje é uma mulher de gás que faz muita diferença na nossa comunidade. Hum, E isso é para dizer para vocês que hoje a gente vai muito além das mulheres revendedoras, né? Temos profissionais de notório saber uhum, que dão as mãos na contabilidade, no jurídico, na regulação, em outras fontes de energia. E isso é unir para transformar. É uhum, saber que a gente pode contar umas com as outras, uhum. né? E ali ninguém fica sozinha de jeito nenhum. Então, Elô, Hum, vou pedir para você deixar uma mensagem final para essas mulheres de uhum, gás de todo o Brasil que estão aqui lhe assistindo. Para uhum, muitas delas, a contabilidade ainda, né, é algo muito uhum. complexo, difícil, É. mas deixa a sua mensagem aí para acalmar o coração. Então, mulheres de gás, eu peço que vocês, depois de assistirem esse podcast, se conscientizem. Por quê? Porque a reforma tributária, ela está trazendo outro cenário. Ela está aumentando o cerco fiscal para combater a sonegação e as informalidades. E o mercado, ele não vai mais tolerar amadorismo. Então, conte com o seu contador, o contador de preferência que seja especializado para que vocês cresçam, para que vocês derem uma reviravolta no negócio e consigam também ver o lucro do negócio, porque eu Perfeito, vejo muita revenda que eles não conseguem, eles trabalham para pagar a conta e isso perfeito. me deixa muito assim agoniada, A chateada. mim É também. a falta de gestão. Mas a gente está aqui para ajudar, para orientar no que vocês precisarem. Não Perfeito. precisa ser eu, pode ser outro contador, né? Mas que vocês gerem essa confiança com ele e compartilhem tudo que vocês vivem. Porque Não muitos. precisa, mas pode ser, né? É, Pode ser a asa pode contabilidade. ser. Mas se não for também, que vocês não deixem de procurar um contador especializado, porque vocês vão precisar nesse momento. Vão sim. Vão precisar de muita orientação, de muito Uhum, apoio. E aqui eu sempre digo que nessas horas a gente sabe quem está de fato do nosso lado. uhum, Porque aqui não vai precisar só dizer faça assim, não. Vai precisar muitas vezes dar as mãos e uhum, guiar aí nesses caminhos, uhum. nesse primeiro momento de muitas incertezas, né? Então, Eu, realmente tem é, que ser uma parceria estratégica. Eu sempre digo que mais do que fornecedor, a gente tem parceiros estratégicos, uhum. não é verdade? Eu queria dar um puxão de orelha em Dê, alguns vá, revendedores, eu posso? vá na fé. Então, brigar com preço não é inteligente. Vocês estão achatando a sua margem de Perfeito, lucro. Por isso que tem revenda que vende para pagar a conta. E esse não é o objetivo do empresário. O objetivo do empresário é ter lucro, né? perfeito. É crescer, investir em novos negócios, ampliar o seu negócio. Então, a partir do momento que vocês ficam brigando por preço, achatando a margem, vocês estão prejudicando o mercado. Existem muitas outras formas que a gente falou até aqui no começo, né? Através da boa gestão, vocês vão conseguir crescer, ter Perfeito, lucro, perfeito, né? perfeito. Então, o primeiro passo é saber fazer conta, né? É. Porque eu precificar o meu produto sem saber qual é a estrutura de Uhum. custos que dá suporte àquilo, quantos reais por P13 é uma Não entrega? é? Né? Então, como é que está aqui a minha estrutura? Então, é muito importante isso. Então, o grande convite, né, desse Energizadas de hoje é vamos profissionalizar, vamos dar um Hum, passo
a mais aí nessa mentalidade empreendedora, né? Tanto das mulheres como dos homens de gás, e vamos levar esse nosso mercado para o próximo nível e fazer Uhum. aí desse grande desafio que vamos atravessar juntos, talvez numa grande formação de vantagem competitiva. Também vai ser uma grande peneira, um grande filtro de Sim. quem vai conseguir de fato Uhum. profissionalizar a gestão, Sim. segurar e se manter nesse mercado. Uhum. Então, eu acredito muito nisso. Estamos trabalhando para isso. Então, gente, muito obrigada por estarem conosco em mais um Energizadas. Contem com a Rede Mulheres de Gás e com todas essas mulheres Uhum. maravilhosas para a gente chegar do outro lado, unidas para transformar. Beijo grande do Rio para Ana, o Brasil. obrigada, tá? Adorei o Eu amei convite, amei também. conhecer você e Você é estou muito maravilhosa. feliz. Agradeço a Renata, né? A minha consultora de marketing, né? Que aproximou o nosso contato. Foi. Vem cá, Renata, vem, dá É. um tchau para todo mundo. Ó, Uhum. no backstage tem gente, hein? Tem, tem. E tem homens de gás maravilhosos aqui que vocês não estão vendo, viu? E agradecer também, para a gente fechar. Acho que nada na vida a gente faz sozinho. Então, eu vim para cá, né, para o Rio de Janeiro, para participar amanhã do Rio Innovation Week, né, com a colaboração de todas essas mulheres de gás maravilhosas que nos trouxeram até aqui. Eu, toda vida que falo isso, o meu coração fica assim, bem quentinho, né, de amor, de carinho por cada um de vocês, por todo esse esforço. E também preciso agradecer a Copa Energia e a Nacional Gás, que são nossas mantenedoras. Nós somos suprapartidárias e multi-stakeholder, né? A gente trabalha para o mercado como um todo. Mas quem chega junto faz diferença, nos mantém de pé, né? E faz com que o nosso sonho se realize e cresça cada dia mais. Então, só gratidão. Muito obrigada. Um beijo energizado e até a próxima. Tchau, tchau.